Então, vamos fazer uma apresentação. Primeiro do nosso tema, né? A gente está nesse momento em isolamento, a maior parte do mundo está em isolamento, a gente sabe disso, né? Então, o que a gente fica aqui com curiosidade de saber no Brasil é em que ponto vocês já estão do isolamento, porque vocês já estão há muito mais tempo, a Europa foi atingida, né, pouco depois da China, do vírus ter saído da China, então vocês já estão vários passos à frente da gente nessa pandemia, e a gente está agora vivendo um isolamento que ainda não é obrigatório, mas as pessoas estão, pelo menos aqui em São Paulo, em torno aí entre 40% e 50% ficando em casa, porque obviamente nem todo mundo pode ficar em casa. E quem começou já desde o início, quem entrou no isolamento a partir do momento que ele já foi divulgado, o pedido da gente ficar em casa, tem muita gente que já está cansado de ficar em Com casa. certeza. Né? Não tá Oficialmente no Brasil foi quando, Carla? Olha, eu já estou mais ou menos olha, quase um mês já. A gente passou de um mês, né? Exato. Nós passamos de um mês. Quando os casos começaram a chegar aqui, a gente já entrou aqui. Exatamente, Foi logo depois da Fashion Week que começou tudo a modificar assim rapidamente, né? Eu me lembro que a Fashion Week foi início de março que terminou. E já estava assim o ambiente um pouco estranho, logicamente, com todas as notícias da China, mas foi assim muito rápido. Na Fashion Week a gente não tinha como imaginar que isso tudo iria acontecer. Né? Parecia a Itália já estava com esse rumor, né, do coronavírus lá, mas foi muito rápido, entendeu? Foi assim, realmente a gente foi pego de surpresa, cada dia foi realmente assim. A coisa foi piorando, né, Dani? Piorando muito, Carla, muito. Dias. E o Rafael está dizendo que já está em curto-circuito. Rafael, tem que aguentar, porque, olha, tem que aguentar. Tem que ficar em casa mesmo. Agora, não, e a gente, o presidente, ele prorrogou, né? Então, o nosso confinamento oficial, a princípio, será até dia 11 de maio, isso na França, né? Aqui na Bélgica, oficialmente, será até dia 3 de maio. Né? Vamos explicar um pouco, Dani, então. Você mora entre França e Bélgica, né? Exatamente. O seu trabalho, a sua vida profissional é exercida em Paris. Conta um pouco. Em Paris, exatamente. Eu trabalho com mercado de luxo, tenho um apartamento em Paris, minha filha mora lá, trabalho em Paris também. Então, todo o meu trabalho de mercado de luxo, e que eu acabo virando também uma comunicadora digital por trabalhar com várias marcas e empresas e agências de comunicação da França, especificamente de Paris, eu acabo sendo uma comunicadora digital pelo meu Instagram, eu sempre apresento as novidades, enfim. Parte cultural, parte de moda. Você me conhece e sabe que são vários segmentos. É um grande negócio, né? Na França, exato. Principalmente moda, mercado de luxo, tudo é um grande negócio, né? Agora, e o brasileiro busca. E o brasileiro busca o savoir-faire francês, né? A sabedoria, o conhecimento dos franceses, principalmente nas marcas, né? Que tem muito a aprender. E mesmo se a pessoa não trabalha com mercado de luxo, ela tem muito que aprender com as grandes marcas para poder colocar algumas coisas que são verdadeiramente importantes na empresa, no seu trabalho, no seu negócio, no seu projeto. Então, é mais ou menos o que eu faço. Você agora está na Bélgica? Eu estou na Bélgica porque meu marido sempre morou aqui, bem antes da gente casar. E o escritório dele também é por aqui, então por isso que a gente faz esse vai e vem. A minha casa fica, eu sempre falo, no campo, então é uma natureza absoluta, é muito legal, gosto bastante. Mas eu sou do Rio de Janeiro, então eu preciso dessa dinâmica de cidade grande, de trabalhar realmente, né, produzir. E aqui, por ser campo, fica um pouco difícil, né? Mesmo sendo... a gente está a 2 quilômetros da cidade que chama Courtrai, que é uma cidadezinha pequena, mas tem tudo, é bem
bem desenvolvida, mas para o mercado de luxo, que é o mercado que eu atuo, é em Paris. Né? O André Luiz Maia está perguntando se as pessoas estão usando máscaras na Bélgica. Esse lugar que você está é bem tranquilo, mas as pessoas estão saindo na rua de máscara? Não, não estão. Quando eu saio para o supermercado, eu sempre faço compra num supermercado pertinho aqui de casa, que eu prefiro, é mais tranquilo. E ninguém, nem o dono do supermercado, que está sempre em contato com as pessoas, nem o dono não usa máscara nem luva. Então, Mas aí, e como é as que está em pessoas. número de casos? Assim, as pessoas falam aí de casos que acontecem aí na cidade ou vocês realmente estão, por enquanto, tranquilos? Olha, a Bélgica tem um número por região, né? Então, a região que eu estou é a região de Flandre, que é a maior região da Bélgica, é onde tem mais casos, né? Mas não tem nada assim muito desesperador, como foi o caso da Itália. Já a França, né? Ela teve um pico muito grande, não chegou a ser como foi na Itália, graças a Deus, porque a gente agiu, né? O governo agiu muito rápido e, e agora parece que está começando a baixar lentamente, como é o caso daqui também. Agora, então, Dani, o nosso tema, o que, que a gente quer mostrar para as pessoas? O que está acontecendo quando as pessoas ficam muito tempo nesse isolamento? Porque nós nunca vimos uma situação como essa. É a primeira vez que a gente passa por isso. Totalmente inédito. Então, você que já está um pouco na frente da gente, você tem, obviamente, uma condição um pouco mais tranquila, você tem como ficar em casa, seu marido tem como ficar em casa. Não é o que muitas vezes acontece aqui no Brasil. Tem muita gente que não pode absolutamente. Não pode. Porque precisa sair para trabalhar, etc. Então, vamos comentar um pouco como que você está sentindo essa volta, por exemplo, né, que eu vejo muitas vezes nas notícias da Europa, essa volta a alguns valores tradicionais. Porque mesmo a Europa, que a gente admira tanto, que tem a cultura de cozinhar, que tem a cultura de muitas vezes fazer compras no mercado local, usar produtos regionais, mesmo a Europa, por força aí da vida corrida de todo mundo, porque você tem que ter competitividade e tudo, mesmo a Europa estava perdendo um pouco esse lado. E agora parece que as pessoas, por obrigação de ter que ficar em casa, estão recuperando esse lado do convívio familiar, da comida, da cozinha. Conta um pouco para a gente como é que está sendo esse isolamento seu, do seu marido e das pessoas que você conhece. No meu caso, eu não tenho mais criança pequena, né? Então, a minha filha ficou em Paris, foi opção dela, porque ela também está trabalhando em home office, e eu e meu marido resolvemos vir para cá, porque ele tem o home office todo montado aqui em casa, aqui na casa da Bélgica. Então, para ele, não teria como ficar em Paris. Então, no meu caso, é um pouco mais confortável, porque eu não tenho criança. Então, a minha logística, eu só mudei por ter meu marido em casa e ter que fazer comida de almoço e tê-lo o dia inteiro, que é muito bom, né? A gente conversa sobre diversos assuntos, cozinhamos juntos, isso que é bacana, porque ele gosta também de cozinhar, mas também cada um tem o seu espaço durante o dia, porque o importante, Carla, eu acho que nesse momento, né, de confinamento, e no início não foi fácil, porque você muda toda a logística. Eu fico imaginando para quem tem filhos, né? Você tem 2 meninos em casa, então é uma loucura. A gente está acostumado, você está acostumado, eles vão para a escola, então você tem o seu tempo em casa, você, né, tem a sua rotina. E tudo isso foi mudado, né? Então, a Norma está comentando, a parte de chegar tudo do supermercado e ter que lavar que é realmente, olha, é uma loucura. Porque aqui não me fale. Coisa, né? Os meninos são adolescentes têm aquela demanda de comida muito grande. Exato. Então, menina, é uma loucura. Agora, vocês aí chegaram a fazer isso, de pegar e lavar tudo que vem do supermercado? Claro. Até cebola eu lavei. Mas até banana eu lavei, Carla. Entendeu? É muito complicado. Aí eu já fico desanimada. Eu falo, ai, gente, olha, eu não quero. E travou um pouco agora. O dela travou.
Parou de funcionar? Que voltou agora? Voltou? Então, Van, realmente é legal sair da rotina, mas eu tenho uma grande vantagem aí que eu posso dizer que eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de fazer várias coisas. Quando eu morava com meus pais, minha mãe sempre fez bastante questão de me dizer isso, que é importante que mesmo que você não precise fazer as coisas, né? A gente lá no Rio, quando eu morava com os meus pais, a gente tinha uma empregada que cozinhava, inclusive, maravilhosamente, a Celina. Só que a minha mãe sempre falou isso para mim: você precisa saber fazer as coisas, tudo, até para você poder ensinar da maneira que você gosta, né? Do que você quer. É, Tá, daqui a pouco ela deve solicitar aqui então para voltar. Aí a gente reconecta com a Dani. Mas é bem gostoso. E o pior, gente, eu vou te falar, o pior é que eu adoro a minha comida. Eu gosto porque eu faço do jeito que eu quero, né? Eu boto o tempero que eu gosto, etc. Então acaba ficando assim, né, uma tentação. Eu algumas vezes mostro nas redes sociais as coisas que eu cozinho, que eu faço e tudo. E, gente, tudo eu adoro. Eu tenho que me controlar um pouco porque eu adoro doce. Então, se eu ficar fazendo sobremesa todo dia, realmente vai ser uma tragédia. Mas a gente estava falando agora há pouco, né, do tanto que a gente tem que valorizar. Eu vi um comentário, inclusive, passando aí, do tanto que a gente tem que valorizar quem faz o serviço doméstico, seja uma empregada em casa, seja uma pessoa que assuma esse serviço doméstico porque o outro está trabalhando, né, o homem ou a mulher que assume porque o outro está quando a pessoa consegue estar trabalhando já é fundamental, né, que a pessoa saia para conseguir ganhar seu dinheiro. Então o outro tem que ajudar e ficar em casa contribuir para isso. Mas realmente, olha, é um serviço que não acaba. A gente vai e volta daquela cozinha toda vez que entra tem um monte de coisa para fazer, tem um monte, passa pela área de serviço. Tem roupa para lavar, tem roupa para passar, tem tudo. Aliás, hoje era meu dia de passar roupa, eu acabei não passando, porque eu estou fazendo justamente essa live para a gente saber como é que está sendo lá. Vamos ver se agora eu consigo conectar com a Dani. Vou tentar colocar ela aqui na busca, que eu não sei se foi o meu que caiu ou se foi o dela. Acho que ela não tá conseguindo. Bom, mas de qualquer maneira, o que a gente queria conversar era a respeito dessa volta para casa, porque eu estava vendo umas notícias da Inglaterra, por exemplo, olha que coisa interessante. Antigamente, até aqui no Brasil também, né? As pessoas recebiam o leite em casa, naquela garrafinha de vidro, aquela super fofinha que a gente só vê em filme hoje em dia, porque não tem, ninguém mais recebe o leite em casa. Então as pessoas recebiam aquele leite em casa, com entregador, a gente vê imagens até aí do século retrasado, com carrocinha levando e tal. Isso ainda existe em alguns lugares da Europa. Só que as pessoas que recebem isso, e é no vidro retornável mesmo, sabe? A pessoa toma o leite, depois deixa o vidro vazio na porta de casa, o leiteiro passa, pega aquele vidro e deixa outro. É tipo uma assinatura, tá? É um delivery assinado, né? Então eu estava vendo que na Inglaterra, na Grã-Bretanha, só as pessoas mais velhas ainda continuavam usando esse serviço, por uma questão de tradição e tudo. Aí eles agora estão com tanto pedido, que eles tiveram até que contratar. E era uma quantidade assim do tipo, não sei, menos de 20% ainda das pessoas continuavam usando esse serviço, e a maioria, principalmente os jovens, achavam mais prático ir no supermercado, comprar garrafa plástica, garrafa PET, e não ter que retornar o vidro, né? Ou seja, quando a gente vê as pessoas antigas, como elas tinham mais até assim práticas que eram ecologicamente mais corretas do que as nossas, se a gente tivesse um serviço da gente ter o casco retornável como a gente tinha antigamente de cerveja, de refrigerante, tudo isso era muito mais ecológico, né? Era muito melhor para a natureza, porque o vidro é 100% reciclável mesmo quando ele quebra. Então, eu estou vendo assim que é legal uma volta a esse sistema. E outra coisa que a gente queria falar era que, a respeito do europeu, que ele não tem essa. Tem dois conceitos aqui que eu acho que
realmente prejudicam a gente, né, no Brasil. Um dos conceitos é que o homem não cozinha e não faz serviço doméstico. E isso é uma coisa que, felizmente, está caindo, porque as pessoas estão descobrindo que esse é um aprendizado importante para todo mundo, para qualquer pessoa na vida. Todo mundo precisa saber cozinhar, precisa saber fazer um serviço, porque isso é fundamental para qualquer ser humano. Já pensou, uma vez que você fica sozinho, você não consegue se alimentar, não consegue fazer nada porque nunca aprendeu. E outra coisa interessante que lá não existe é que aqui ainda nós temos essa herança. Tem uma coisa fazendo barulho aqui, acho que é a minha pulseirinha. Desculpa, gente. Ó. Mas assim, a gente tem uma herança muito presente ainda, né? Escravocrata. A gente foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Então, nós temos uma rotina de ter, né, principalmente classe média, ainda a empregada, a diarista, a pessoa que faz o serviço doméstico. Então, algumas pessoas equivocadamente, muito equivocadamente, acham que esse é um trabalho que diminui a pessoa ou que é de gente que não estudou. Isso é absurdo, gente, é absurdo. Porque desde como eu estava contando, não sei se vocês já conseguiram ouvir, porque a gente já foi, voltou, caiu e voltou. Eu estava contando que desde pequena minha mãe sempre me ensinou a fazer tudo. Então, às vezes tem umas pessoas que acham engraçado porque me veem na rede social costurando, cozinhando, passando roupa, fazendo tricô. Por quê? Eu aprendi. E isso é fundamental. Eu fico pensando assim, gente, quanta gente hoje que perturba a paciência da gente, que se tivesse um tricô para fazer, um crochê para fazer, não estaria enchendo o saco, não é verdade? Muita gente poderia ter isso, porque é uma terapia, é maravilhoso. É uma coisa assim muito legal. Então, tudo é válido, tudo. Outro dia eu estava mostrando aqui até num stories do Instagram, estava mostrando minha máquina de costura. Eu tenho uma máquina de costura super antiga, super daquela Singer de ferro preta, sabe? Sei lá, 1800 bolinha. E eu costurava com ela. E eu estava tendo uma dificuldade para carregar, porque era difícil conseguir o manual e tudo. Aí eu postei pedindo a alguém que me ajudasse, por favor, com essa máquina, porque eu não estou conseguindo. Como eu não tinha o manual, eu não sabia carregar a agulha, né? Não sabia de que lado tinha que passar a linha. E aí, um amigo militar, imagina, olha só, um amigo militar me mandou uma mensagem dizendo assim, Carla, você tem que fazer assim, assado, me ensinou, mandou todo um esquema de como que passava a linha na máquina de costura. E eu falei assim, gente, mas não é possível, como é que você sabe costurar, sabe usar uma máquina? Ele falou assim, porque eu fui paraquedista. E paraquedista precisa aprender a costurar para poder, eventualmente, fazer um reparo no paraquedas. Olha que louco, muito bacana. Você vê que é um conhecimento que a gente associa a mulheres e algumas vezes a gente associa até por exemplo, fábricas que hoje fazem para lojas famosas e tudo, que usam aquela mão de obra imigrante, muitas vezes sem direito nenhum, como os bolivianos aqui em São Paulo e tudo. Mas a gente não associa com qualquer tipo de pessoa, com qualquer pessoa, né? E é interessante quando ele me falou isso. Ele, um militar, estava me ensinando a costurar, porque ele sabia para consertar paraquedas. Muito legal, né? Bom, gente, os comentários estão parados aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, deixa eu ver se eu consigo agora fazer a conexão com a Dani. Ah, Oi. Dani. Não está Nossa, conseguindo fazer a conexão. Não sei o que está. Olha, a gente está sofrendo sabotagem. pois é, eu estava o tempo inteiro entrando, tentando e não conseguindo. Agora eu consegui te achar, porque até meus comentários estão travados. Mas enfim, vamos deixar esses problemas para lá, porque a gente tem que aproveitar o nosso tempo aí. Isso. Eu acho que hoje o Instagram tá bem ruim, entendeu? Eu assisti uma live antes e foi assim, toda hora eles estavam cortando. Então, vamos tentar levar até o final. Não sei se você conseguiu ouvir o que eu estava falando, o que eu Eu estava dizendo ouvi. aqui no Brasil, a gente tem muito errados esses conceitos de trabalho doméstico, né? Porque as pessoas acham que ou desvaloriza, ou que é coisa de mulher, ou que então, quer dizer, isso é uma coisa que aí não existe, né, Dani?
Não, não. E os homens aqui gostam de cozinhar, não todos, né? Claro. Mas muitos gostam, né? Aqui é o berço da gastronomia, eu estou falando na França, né? Me E na Bélgica referindo do à França. chocolate. É, exatamente. Então, como a gente estava falando, esse contato, né? Eu estava falando dos hábitos. É muito importante colocar um hábito, né? Uma rotina, né? Porque a logística muda. Você fica perdida no início. Mas se você não coloca um hábito, né? Você não consegue se administrar. É muito complicado, porque é uma situação inédita, entendeu? Você fica em casa, você tem um monte de coisa para fazer, um monte de tarefa que acumula e você tá lá, né? Então é importante, eu acho que é importante a pessoa criar hábitos, criar rotina, deixar um tempo para ela, mesmo se ela tem criança, tem marido, tem que deixar um tempo para ela, porque é preciso a saúde mental, né? E tentar fazer alguma coisa que ela goste, porque nesse momento eu acho que a gente tem que fazer muitas coisas que a gente sente prazer, porque Dani, eu não tá sempre fui muito. fácil. Pois é, eu sempre fui muito perfeccionista, sabe? Então, por exemplo, eu acho que tem que passar toda a roupa, aí eu acho que tem que fazer tudo, botar a roupa para clarear, botar no sol. Enfim, eu acho que quando a gente também tem essa experiência de ter que fazer o serviço todo, como tem na Europa, né? Porque eu já morei na Europa e eu sei o que é isso. Sim, Eu não sim, tinha máquina de lavar, eu lavava no banheiro, assim, a roupa de cama. Então, tudo isso que você faz, você aprende a ser um pouco mais tolerante também, entendeu? claro, claro, Tolerante com a imperfeição. Então, a gente exatamente. fica exigindo muita coisa, muita. Eu gosto realmente, óbvio, quem não gosta de ter sua casa perfeita, sua roupa super bem passada e tudo, mas tem uma hora que fazer vista grossa é uma questão de sobrevivência, não É é? maravilhoso. Não, eu tenho lido muito sobre as marcas, né? Do comportamento, muitas marcas, como elas estão se comunicando com os clientes. Está me ouvindo, né? Tô ouvindo, né, Tá. que a Norma falou assim, infelizmente precisou vir uma pandemia para a gente saber que as obrigações domésticas não são de uma pessoa só, que são da família Exato, toda. exato, exatamente. Então, foi muito interessante uma marca, inclusive brasileira, uma marca brasileira que eu recebi até no meu e-mail, falando: e se você não quiser fazer nada? Te permita, não faça nada, não faça nada, porque realmente a pessoa não tem que se cobrar, né? Não é uma época de se cobrar, né? É uma época da gente é um dia após o outro, né? Não, a gente não Tem pode também se a parte agredir. psicológica, porque se Exatamente. você também ficar se sentindo insuficientemente capaz, insuficientemente competente, quer dizer, todo mundo está sendo cobrado agora ao extremo, porque não é só, óbvio, a tarefa doméstica, é a parte psicológica de você estar confinado, Totalmente. é a parte de você ter medo de adoecer, é a parte de você Totalmente. ter medo de alguém da sua família adoecer, alguém que talvez nem esteja levando a sério a pandemia, porque a gente sabe que tem muita gente Exato. que não está levando a sério. Então, Não. quer dizer, a gente tem todo um entorno de tensões e de medos que influi. Um dia, simplesmente, você diz: eu não estou afim de fazer nada, eu quero Fazer nada. relaxar, quero ver um filme, quero ver uma série, Isso. sabe? Se permita, porque é importante, né? É importante. Lógico, nesse tempo, eu acho que para quem é empresário, para quem tem projeto, é um tempo ideal para a pessoa parar, refletir e realmente pensar no que ele quer fazer depois dessa pandemia, né? Porque depois vai ter muito trabalho a ser feito, né? Quem tem empresa, quem não tem empresa, enfim, todo mundo. Então, geralmente eu digo, as pessoas não estão no mesmo barco, tá? Cada um tem o seu barco, né? Você tem um barco, não é o mesmo meu, mas a gente está na mesma tempestade. Então, depois dessa tempestade que é para todos, cada um vai ter que fazer o seu, né? É uma bonita essa imagem que você fez, Dani, porque na verdade nós estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes, e por isso precisamos ter solidariedade com quem está num barco Absolutamente. precário, né? É olhar
Sempre Exato. pro lado. Agora é a Estender hora. a mão e tentar ajudar quem está no barco precário, porque a gente aqui tem Exatamente. muita desigualdade e a gente está vendo como essa epidemia atinge principalmente as pessoas que não têm recursos, né? A gente estava fazendo campanhas aqui para, por exemplo, conseguir recursos para alimentar a população de rua. Porque essas pessoas, para quem, inclusive, você vai dizer, vai para casa e use álcool gel, é surreal. É surreal, claro. Eu tô num projeto bem bacana em Resende, porque Resende também é uma região, né, do Rio de Janeiro, mas que às vezes fica esquecida, né? Então eu tenho uma grande amiga minha que trabalha com outras coisas, mas também em projetos sociais já há muito tempo, e ela fala, já tem gente passando fome mesmo, entendeu? Porque era motorista, porque era manicure, e pararam de trabalhar. Né? Então não tem fonte, não tem nada que entre. Né? Então, isso eu acho que a gente tem realmente que, mesmo as pessoas que não têm muito, elas podem ajudar de alguma forma. E Né? vamos falar de uma coisa super interessante que tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com o mercado em que você trabalha, que é o mercado de luxo, e que está sendo um exemplo para muita gente no mundo, né, Dani? A gente está vendo aí na Europa as grandes marcas tomando a iniciativa de mudar muitas vezes a sua produção para poder ajudar. Exato. Ajudar equipes médicas, ajudar a Sim. população na pandemia. Você tem alguns exemplos para gente? Então, assim que começou o confinamento, tinha uma falta enorme de álcool em gel, né? Principalmente para os hospitais. Então, o grande grupo de luxo LVMH, né? Ele paralisou literalmente uma fábrica de perfumes da Dior, né? Ela foi paralisada somente para a produção de álcool em gel. Né? Então, em 36 horas, estava assim, eu não sei agora os números de quantos, eu sei que por semana são 12 toneladas que eles produzem. Né? Então, assim, é uma coisa assim, impressionante. Né? Nossa, E legal. E a distribuíram LVMH que inclui várias marcas, né? Cita várias algumas marcas de dessas marcas luxo. pra gente. Oi? Cita Não algumas escutei. dessas marcas pra gente. É a Louis Vuitton. A Louis Vuitton, a Loewe, a Dior, nossa, tem a Sephora, da Louis Vuitton, as marcas de bebida alcoólica também, Moët Chandon, por exemplo, entendeu? Grandes marcas, a Fendi é da Louis Vuitton. Então, e outros grupos, o grupo Kering, que é o paralelo, que era o ex-grupo Gucci, também fabricou máscaras, né? Então, agora eles estão na fabricação de máscaras. A Armani, que é da Itália, na fabricação de macacões para os médicos e colaboradores, enfermeiros. Olha, que Né? E bonito aí esse tem exemplo. até um humor italiano que eu recebi que fala, bom, quem poderia imaginar, né? Armani, que eu citei, Gucci, Bulgari também, a Bulgari que ajudou com álcool em gel. A Ferrari ajudou em um aparelho, parece em válvulas para respiradores. Né? Então, Olha, eles falaram, bom, estamos no verdadeiro inferno, mas com estilo. Então, esse é o humor italiano. o Não sei humor se é para italiano. rir, é para chorar, mas, bom, foi os italianos que falaram. Né? Aqui nós Então, tivemos as também grandes alguns marcas eventos, se pessoas mobilizaram. fazendo arrecadação, empresas também Isso, modificando a produção e tudo. Mas é necessário, quer dizer, é um é momento em que, necessário. como você É falou, quem necessário. puder tem que olhar para o lado e Tem, ver quem está necessitado, né? tem. Você, E na você trabalha França também com também. viagem, quer dizer, o Isso, setor de viagens também isso, está extremamente prejudicado. Também a gente totalmente. não sabe se vai ser possível Isso, as viagens serem retomadas tão cedo, né, Dani? não sabe. Porque foi a parte de segurança sanitária, né, Carla? Em aeroporto, quem vem, quem vai, isso tudo vai ter que ser administrado de uma nova visão, né, que a gente não sabe como. Foi mais ou menos a questão lá de 2008 com 11 de setembro, que modificou toda a parte de segurança dos aeroportos, né? Uhum. Então, é o que vai acontecer, acredito eu. A gente não sabe de nada, é o que a gente imagina, né?
porque Eu com tenho uma visto situação... também alguns stories que você faz em que você mostra que você está cozinhando em casa e tudo. Você fez Sim, uma horta, né? tenho, eu fiz uma horta, porque como eu estava em Paris, né, e estava muito envolvida, sempre com Fashion Week, uma época muito ocupada para mim, em janeiro, fevereiro. Então eu falei, bom, vou fazer, eu sempre faço uma hortinha, março, abril. Só que a gente foi pega de surpresa, eu não tinha nada, não tinha comprado nada para plantar, né? A gente tem, a gente teve um inverno um tanto rigoroso, que não dá para Só para plantar explicar, nada. exatamente, como você está no hemisfério norte, que é tudo ao contrário daqui, Isso, então você vinha de um tempo muito frio. A pandemia exatamente. chegou durante o frio intenso da Europa, né? Então, assim, a gente Isso. tem dezembro, janeiro, fevereiro e março ainda fazendo frio. Para você conseguir voltar a plantar, tem que ser depois de março, né? Exatamente. E agora é o tempo ideal, né? Porque está fazendo até calor quando você vai para o sol. Então, meu marido conseguiu no supermercado, ele conseguiu os temperinhos, as ervas, né? Bio, que eu prefiro bio, né? Biológico. E consegui fazer o meu cantinho, meu canteiro, minha hortinha. E aí estou toda feliz. Ai, que massa. Quanta temperatura que tá aí, você sabe? Porque eu trouxe até um termômetro aqui, olha, para mostrar. Aqui, então, 22. Não, eu nem tenho aqui. Bom, agora a gente está à noite, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. O Genival tá dizendo, vai bem oferecer um chazinho. Ah, já tomei o Da próxima, chazinho. então, que a gente fizer uma conversa dessa, Genival, a gente vai trazer uma xicrinha de chá e a gente vai falar para Ah, a vocês gente também adora, né? prepararem em casa, pegarem seu chazinho, para a gente ter essa nossa conversa, né, bem agradável, bem solta, porque aqui, até vou repetir um pouquinho, Dani, o nosso tema, porque tem muita Ó, gente que 15 foi entrando graus, tá? Só para depois. eu não esquecer. Ah, 15 15 graus. graus agora à noite, então de É, dia tá agora. fazendo mais de 20, né? Isso. Ai, que delícia. Então, a gente está conversando porque a Dani, ela trabalha com o mercado de luxo em Paris e ela tem casa na Bélgica. Então, ela fica entre Paris e a Bélgica. Ela trabalha em Paris e ela vai para essa casa que ela mora com o marido na Bélgica, perto da fronteira com a França. E ela já está bem à frente da gente em termos de isolamento, porque a Europa começou a ser atingida pela pandemia bem antes do Brasil. E nós estamos aprendendo com as lições deles. Então, assim, tem coisas que a gente estava falando agora há pouco, por exemplo, da gente não olhar com tanto rigor o serviço doméstico e se permitir um pouco também de lazer, né? Isso. Dosar a parte do serviço que Isso. tem que ser feito, chamar a família a participar, mas também de vez em quando não se sentir culpado porque não está conseguindo fazer tudo. Dani, você tem vai ter uma live, eu não sei se já teve, sobre spa caseiro. Conta um pouco Sim, pra vai gente, ser como é que você pode domingo. fazer? Vai ser domingo, né? Então, vai ser domingo. Eu fui convidada pela Sephora de Portugal. Então, vai ser uma live assim bem rápida, uns 20 minutinhos no máximo, que eu vou apresentar alguma coisa que eu faço dentro de casa para o meu bem-estar, né? Ah, Como um ensina pra spa. gente. Oi? Ensina pra gente, então, o que que a gente Vocês pode têm fazer. que assistir domingo. Não, vou dar um spoiler aqui. Eu gosto muito em Paris, eu tenho um mágico, eu sempre chamo ele de mágico, as mãos mágicas, de um especialista em massagem facial, né? Então, anti-age, drenagem linfática, mas para a face. E ele me ensinou, né? Eu fiz uma live, foi a primeira live que eu fiz no confinamento, foi com ele, e ele me ensinou alguns métodos do gua sha. Gua sha é uma pedrinha que você faz a massagem, né? Facial. E é maravilhoso, maravilhoso, maravilhosa essa massagem. Só que eu deixei a minha pedrinha gua sha em Paris, na correria, naquela loucura. Parecia que a gente estava fugindo de casa, ai, tem que ir embora. Eu deixei a minha pedrinha em Paris. Então não tem um instrumento, né? E ele me ensinou como usar a gua sha. Então você pode fazer o método com uma colher.
Todo mundo tem uma colher em casa. Então, eu Olha, achei assim fantástico, né? Essa ideia e esse método, né? então, no Alternativo para domingo você você tem que fazer. fazer a demonstração. Domingo a gente Domingo. vê você fazer. Olha, a gente teve aqui o Cláudio falando que Lisboa está 16 graus. E depois, eu não, deixa eu ver aqui o nome de quem falou de Ouro Preto. Aqui, ó. O Denis, Ouro Preto, Minas Gerais está gelado. Porque aqui tem uma friaca chegando, que é uma coisa, Dani. Tá subindo Sério? do Rio Grande do Sul, tá tomando conta aqui do Brasil. Ainda aqui em Nossa. São Paulo, a gente ainda está com uma temperatura razoável, mas dizem que o frio vai baixar ainda, né? Ainda estamos com essa temperatura razoável, mas lá no sul, Curitiba, as capitais lá embaixo também já estão bem geladas, né? Curitiba parece que, como sempre, é a mais gelada. Mas, ó, o Wesley tá falando que está em Maceió, Alagoas. Manda pra gente, então, a temperatura também, que a gente precisa saber. Olha, Si Correios perguntando que horas vai ser a tua live no domingo? Ah, vai ser. Agora eu vou ter que fazer, acho que, peraí, 19 horas, 2 horas do Brasil, às 14 horas do Brasil. Tá, então, porque tem uma diferença de 5 horas de fuso horário, então vai ser às 14 horas aqui no Brasil, horário de Brasília. Isso, A isso, live porque em no Portugal, horário de Portugal é 18 horas, daqui 19, do Brasil 2 horas. Eu vou colocar tudo no meu Instagram, né? isso, Se vocês. @DMH Luxury, com Vou Y no botar aqui, final. peraí. Acho que eu vou botar É, aqui, que aí fica melhor, né? Alexandre Comito, estou vendo o seu comentário, sim. Ó, o professor Ferreira. Ah, Ah, tá. olha só, Carla, minha mãe está perguntando se você vai gravar a live, porque acho Ah, que ela não conseguiu entrar. Então ela me então, mandou ontem eu aqui, fiz uma live aqui com a Margarida grava. Velasco e não consegui, menina. Hoje eu vou tentar, porque hoje eu peguei até as instruções de como que faz. Tá, Na hora que termina, eu tenho que salvar. Então, eu vou, isso. dessa vez, olha, se Deus permitir, vou conseguir salvar, porque a de ontem foi super interessante, mas eu perdi. Olha aqui o Matheus falando, Recife 29 graus. Ó, em Recife, né? Ai, meu Recife Deus, que gostoso. delícia. Que delícia. E tem Aqui, aqui uma outra olha, perguntando da Bélgica. Olha só, a Nara, bem oh, da Bélgica. ele vem da Bélgica, peraí. Ah, É, veja, Nara, tudo bem, Nara? Não conheço. Olha, o meu primo Duda está em Orlando, 27 graus, calorão em Orlando. Não, Beijo, nós aqui, primo. Carla, aqui no confinamento, até uns franceses fizeram uma piada, falaram, colocaram no Instagram. Eu não sei quem é o responsável do tempo, mas eles só podem estar de gozação com a nossa cara, porque 30 dias de confinamento aqui na Europa, só céu azul, só tempo lindo, Olha, eu vou que te é uma falar aqui também. tortura, né? Aqui também, viu? Também, né? Aqui em São Paulo foram dias maravilhosos. Eu não sei nos outros lugares, porque eu não pude sair de Sim. casa, né, para Não, fazer eu nada. vi Mas aqui, o pôr dias do sol iluminos. maravilhoso, né? Cada pôr do sol maravilhoso. Eu vi o pessoal postando. Aqui Mas agora é. no outono a gente tem esse pôr do sol, pôr de rosa, que é super bonito. Mas antes tivemos mesmo de calor, que sabe aquele que a gente carioca fala vai da praia, né? Vai Vai da da praia, praia. vai da praia. Mas a gente sabe que não pode, então até foram tirar as pessoas, interditar as praias e tudo, porque Lógico. sabe que Mas nesse tem que ser, é momento uma coisa séria, né, Carla? A gente sabe que é um sacrifício para o bem, né? Que isso vai passar. A gente não sabe quando, mas vai passar, porque tudo passa, né? Todas as crises passaram, todas as guerras passaram. E como meu pai muito inteligentemente fala, a gente tem que ver num ângulo. Porque muita gente fala, a gente está numa guerra. Sim, pode ser uma guerra, mas a gente está dentro de casa nessa guerra, entendeu? Tenta ver por esse ângulo, claro, se ninguém estiver doente da família, se todo mundo estiver bem. É uma guerra que você está em casa, você está com a sua família. Então faça o melhor, né? Meu pai sempre fala isso, né? Graças a Você Deus está a gente está em aproveitando seu casa. tempo para fazer mais o quê, Dani? Conta para mim. Porque eu aqui, por exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Eu estou colocando muito leitura em dia. Estou pegando Também. aqueles livros que eu estava empurrando já há bastante tempo, que eu não conseguia ter tempo para ler. E já estava acumulado em muitos, assim, dezenas,
que eu quero muito, que eu acho que me acrescentam muito, mas que eu não tinha tempo. Então, agora eu faço todo o serviço durante a manhã, faço almoço, coloco o Sim, almoço e tudo. Depois, ó, eu vou fazer as coisas que me dão prazer também, entendeu? exato. Então, Eu tô estudando muito, né? Eu tenho um hábito de ler. Eu recebo sempre e-mails, então, de manhã cedo, eu sempre abro meus e-mails e dou uma lida nesse mercado para estudar como é que tá o comportamento, a comunicação que me interessa e é meu trabalho, né? E por isso também que eu faço algumas lives para passar um pouco, ajudar um pouco as empresas, né? Os empreendedores, que nessa hora tá realmente complicado, né? Eles não sabem o que fazer. E com o mercado de luxo você pode aprender muitas coisas. Então eu me ocupo com essa leitura. Depois, logicamente, banho, tomo café, faço a minha vitamina. Isso agora todo dia eu coloquei esse hábito. Não tinha esse hábito, então faço a minha vitamina. Cada dia eu faço um suco diferente. Então isso é gostoso, entendeu? Eu não tinha esse hábito. Meu marido saía muito cedo, então eu nem via ele saindo. Então agora a gente pode se reunir, a gente faz a vitamina. Ele vai para o escritório, eu faço as minhas coisas, almoço depois. E eu assisto algumas lives que eu acho que são importantes, né, para tudo que eu acho que tem muita coisa legal acontecendo, principalmente no Brasil, né? Tem muitas ideias, as pessoas colocando realmente ideias, a criatividade para fora. E isso é muito legal, né? Não Então é sei. um momento de recolhimento, é um momento em É, que a gente está se preparando para enfrentar o mundo que vai vir aí, que vai ser um mundo muito difícil, que realmente a gente está vendo já em todos os lugares onde a pandemia está, um aumento de desemprego, sim, empresas que não estão conseguindo se manter. Então a gente sabe que a gente vai ter que estar muito preparado para enfrentar esse mundo que vem aí. No meu caso, por exato. exemplo, como eu trabalho dando treinamento em empresas, eu estou preparando, né? Eu e meu marido, que trabalha comigo, a gente faz treinamentos agora também para serem usados online, porque a gente não sabe quando Exato. que vai Não. conseguir sair dessa situação, quando que a gente vai conseguir fazer um outro evento presencial. E eu estava Exato. pensando também, assim, uma outra coisa interessante que a Europa tem, que são os museus e os acervos culturais e artísticos, né? Como que vai ser feito? Porque a última vez, por exemplo, que eu fui para a Europa, que eu levei meus filhos, nós, por causa deles, que são estudantes, eu tive que levá-los em julho, que é a época mais cheia que tem na Europa. Sim, E nós sim. fomos, por exemplo, no Museu do Vaticano e a gente era praticamente empurrado pela multidão. Isso não vai poder mais acontecer. Eles vão ter De que jeito descobrir nenhum. uma maneira de fazer um agendamento para não ter É. tanta gente, não é? Então, o Louvre, ele começou a adotar, assim, bem no início, claro, antes do confinamento, bem no finalzinho, né? Acho que foi início de março, um pouquinho Pouco antes do antes de fechar. confinamento, e antes de fechar, ele colocou a quantidade de pessoas que poderiam fazer a visita. E aí fechava, né? Não podia Sim. ultrapassar esse número. Então vai ser mais ou menos isso também, né? Porque a minha última visita ao Louvre foi Leonardo da Vinci. Que Foi com certeza está a voltado. Estava lotado. Também era por agendamento, então não estava tão lotado assim. Estava bem organizado, lógico, tinham muitas pessoas, mas eu achei super bem organizado, Sabe uma entendeu? coisa que eu acho também que vai mudar, Dani? Porque eu estava pensando, um museu para poder absorver todas as pessoas que querem ver, por exemplo, uma galeria dele Uffizi lá em Florença, um Sim, Louvre, um museu realmente desses tops de linha, eles vão ter que descobrir uma maneira de diluir essa frequência que para eles é comum, todos os dias tem aquela multidão na porta, por exemplo, colocando visitas noturnas, com 24 horas. isso, E isso é uma coisa que o europeu não faz. O europeu é, não gosta de é, trabalhar de madrugada, de noite, fim de não. semana, nada disso. Não, porque tem também a lei do trabalho, né? Muito forte, principalmente na França. Então, às vezes, complica por causa disso, né, Carla? É, Então, mas, por exatamente. exemplo, no Quem sabe isso também vai ter que confinamento, ser mudado, né?
a gente não sabe como vai ser, vai mudar. Mas, aproveitando esse gancho, né, de arte, museu, durante o confinamento, muitos museus estão oferecendo a visita virtual, né? Então, é muito interessante. Por exemplo, Versalhes, você pode fazer um passeio no jardim, né? Então, vale a pena entrar no site, fuxicar lá um pouquinho. Eu acho que o Museu d'Orsay também. Eu vi um museu na Itália, em Firenze, também pode fazer. E outro também fantástico, uma visita fantástica virtual, é a Ópera de Paris, entendeu? Que eu sou assim super fã, Ópera Garnier. E aí você pode visitar os tetos, né? Os telhados, com aquela vista toda de Paris, a vista mais bonita da cidade. E também a parte de baixo, que você sabe que tem um lago na ópera, né? Tem um lago. Não sabia. Abaixo tem um lago. Tanto é que foi inspirado Está na visita esse virtual. lago. Oi? Está na visita virtual também, o lago, a parte de Está baixo. na visita virtual também. Porque quando a ópera foi feita, eles tiveram que fazer uma drenagem, porque era um terreno muito úmido, entendeu? Então, é um lago que tem ali, justamente para o corpo de bombeiro de Paris. É uma história assim, bem fascinante. Dá uma fuxicada lá, vocês vão adorar. Vou dar E uma olhada. eles fazem esse passeio nesse lago que você não tem acesso, não tem como, não tem visita, né? E foi esse lago que foi a inspiração do Fantasma da Ópera, né? É verdade, porque tem uma hora que ele Exato. aparece no Isso, barco, né? Exatamente. Nossa, Foi olha. ali que ele se inspirou, E aí a gente só pode ver na internet. Ó, o na Genival internet. precisa sair. Genival fica em casa. Que isso? Não, O olha, quê? você realmente tenha muita necessidade, tá? Se puder, fique em casa, sossega. Hoje eu Vai tava ver a vendo. ópera, vai A ver a gente já está ópera. terminando, Dani. Olha, já Isso. faltam só 5 minutinhos, mas hoje eu estava vendo até um vídeo dizendo isso. Que as pessoas não podem confundir isolamento com férias, entendeu? A Não, gente não pode ficar não, visitando parente, não, viu, gente? não. Dani, dá uma concluída, fala das tuas lives futuras. Eu também, eu vou ter semana que vem outras pessoas que vão conversar comigo sobre como está sendo o isolamento para elas em outros lugares do mundo. Você Então, consegue fazer uma foto nossa, Carla? nossa, não sei. Aqui com esse quadrinho? Será? Vamos ver. Vou fazer Peraí, que tem que fazer sem botar a mão na frente da câmera, ó. Vou fazer. Eu Vai, não 1, 2, consigo. 3 e. Peraí, deixa eu tirar o óculos para fazer bonitinho aqui. Tá. Então, 1, 2, 3 e. Fiz uma captura de tela, tá? Maravilha. Depois você me manda. Ah, mas eu adorei. Então, Também. fazendo aqui, Muito eu queria obrigada. também falar também de algumas ideias de empresas, por exemplo, a gastronomia na França é muito forte, né? Então, os chefes estão fazendo lives com, com as receitas que eles fazem nos Que restaurantes, delícia! entendeu? É assim um espetáculo. Revistas estão fazendo colaborações com chefes. Então, toda quinta-feira, por exemplo, a revista Elle, ela está com uma chefe que tem um restaurante em Paris. Então, ela mostra como ela cozinha e alimentos assim fáceis de fazer, que você pode encontrar na sua casa, no supermercado, você pode adaptar. Então, são ideias que estão aparecendo que são mimos para os clientes, né? Isso é muito bacana. E voltando. Reinventar. Você vê a gente também, tá, né? Se reinventando, porque o conteúdo também ficou prejudicado. A gente que é produtor de conteúdo, como é que a gente faz sem sair, sem viajar, sem criar? Aí a gente está falando sobre as experiências de outras pessoas, conversando. Que interessante isso também, essa mudança no nosso... buscar ideias de outras pessoas também. Por exemplo, eu tenho uma conhecida minha no Instagram que ela é ilustradora, é uma das melhores ilustradoras. Deixa eu ver até se eu tenho aqui. Então, eu pedi para ela para colorir. Ela me mandou por e-mail
Olha só. Olha, e tudo a ver com moda, ó, que bonito. Tudo a ver com moda. E aí eu colori, eu passei um dia, eu falei, vou fazer uma coisa diferente. Então peguei e fiquei colorindo. Então são coisas assim que você pode fazer, ajuda ela, Amor, chama ela aqui. fica contente. Uhum. Não vou pedir para o meu filho aqui, porque eu não entendo nada de internet, então vou pedir para o meu filho salvar Aham. a conversa. Ah, Mas tá ótimo. vamos então agradecer muito aí as pessoas que participaram, Olha, muito assistiram, obrigada. mandaram tanta E, mensagem bonita. Carla, muito obrigada também pelo convite para estar no seu canal. Você sabe que nós somos amigas, mas eu sou uma fã sua, adoro o seu trabalho. É recíproco. Muito obrigada, querida. E muito obrigada para todos que estiveram aqui, né, que nos escutaram. E qualquer coisa é só mandar perguntas, eu vou ter o maior prazer de respondê-las. E qualquer pessoa também que queira saber sobre como conhecer o lado de Paris, que você não tem acesso normalmente, a Daniele organiza passeios, organiza cursos, organiza com acesso a lugares assim incríveis que você não consegue entrar sozinho. Eu fui, né, num desses cursos, o Tour Art de la Table, que também Sim. tem na internet, e a gente pode ir ser introduzida num mundo que nunca você imagina que existe. Ai, É aquele uma imersão, né? palácio da Paiva, meu Deus, que lugar Ai, maravilhoso. inesquecível. Experiências assim inesquecíveis Então de procure o Instagram, vários. @dmhluxury. Aqui nos comentários a Dani já deixou também o Já Instagram deixei. dela, Isso. tá? E aí E você aqui pode também, aqui em seguir, cima, lá em é, cima, né? Tem. seguir todas essas maravilhas que você nos traz, Dani. Ah, Uma muito coisa mais maravilhosa obrigada. que a outra, viu? Eu Muito adoro seguir o teu obrigada. Instagram. Muito obrigada. E olha, vamos nos ver domingo, às 2 horas, horário do Brasil, Séfora, Portugal. Tá? Vai E ser diretamente lá. tá ótimo, querida. Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Obrigada. Um Um beijo beijo para para você, para Manu todos. e para o Patrick, tá? Fiquem Muito bem. obrigada para vocês todos aí. Obrigada, Tá? com Um muita beijão. saúde, tá? Muita saúde para todos. Beijo. Beijo para todos que nos seguiram também. Muita saúde e muita paz. Obrigada. Isso aí. Obrigada a todos.